Olá para você que sonha ser um analista judiciário. Já sabe que o TRE de São Paulo está com o edital aberto, não é mesmo? A prova será realizada apenas no dia 12 de fevereiro, ou seja, você tem tempo aí para estudar, para se preparar, e o Alfacom tem um curso voltado aí para este cargo, específico para este cargo e para este concurso. Dá só uma olhadinha aqui comigo no nosso site para que você tenha uma ideia aí das principais características desse curso. Olha só. O TRE de São Paulo para analista judiciário, você tem aí todas as disciplinas básicas que são cobradas neste concurso, também todas as disciplinas específicas e tudo atualizado, de acordo com o último edital. Além disso, você tem 2 aulas de reforço, uma de língua portuguesa e outra de noções de direito eleitoral. Essas aulas de reforço servem aí para aprimorar ainda mais o seu aprendizado. Não deixe de comprar, não deixe de adquirir aí este curso se o seu sonho é ser um analista judiciário do TRE de São Paulo. Você já sabe, não é? Que o Alfacom oferece aí 2 formas de pagamento, tanto por cartão de crédito quanto por boleto bancário. Tudo isso para facilitar ainda mais a sua compra, para facilitar o seu investimento no estudo. Então aproveite. E agora continue assistindo a este vídeo para acompanhar aí uma aula deste curso, para que você saiba um pouquinho sobre como funciona este combo do Alfacom. Hoje nós vamos falar a respeito da composição e competência dos tribunais superiores. Você já viu anteriormente aí a organização do Poder Judiciário. Então é super importante que você conheça a estrutura e a localização de cada um dos órgãos do Poder Judiciário. Agora nessa aula aqui, nós vamos falar a respeito da composição dos tribunais superiores e as competências dos 2 principais tribunais, que é a competência do STF e a competência do STJ. Uma coisa que é importante para você aí, que se você estiver fazendo prova para carreiras de tribunais, especialmente, você vai ter que estudar com maior atenção, com maior destaque o tribunal que você for fazer a prova. Então, se você for fazer uma prova para um Tribunal Regional do Trabalho, para um TRT, logicamente você vai ter que ver tudo a respeito de composição e as competências do TRT. Logicamente, nessa aula aqui, nós não vamos conseguir abordar todas as competências e toda a composição de todos os tribunais existentes. Então, por isso é a minha dica. A gente vai ver dos tribunais superiores, que é o que nos interessa nesse momento, e você vai aí estudar, ver a Constituição, analisar aquela composição e as competências dos tribunais de acordo com o tribunal que você vai realizar a sua prova. Para as demais carreiras, o mais importante mesmo é conhecer a estrutura dos tribunais superiores. Então vamos lá. Primeiramente aqui, nós vamos falar de qual tribunal será? A respeito, lógico, do Supremo Tribunal Federal. O STF, ele é o órgão superior aqui do Poder Judiciário, é ele quem é o controle, que realiza o controle de constitucionalidade, é chamado de guardião da Constituição Federal. E como que ele é formado? Bom, ele é formado por 11 ministros. Esses 11 ministros são escolhidos entre cidadãos com idade acima de 35 e menos de 65 anos. Então, o importante para você, primeiro, é saber quantos ministros tem o STF. São 11. Para isso, a gente tem uma dica, uma mnemônica engraçadinha para você memorizar, Somos todos futebol. Olha que bacana. Somos todos futebol. Quantos tem lá jogadores no time de futebol? 11. Professora, mas eu não entendo nada de futebol. Então, não serviu muito para você, né? Mas, para quem entende aí um pouquinho de futebol, fica essa mnemônica. STF, 11 ministros. Entre qual idade? 35 e 65. Uma outra dica. Em regra, de uma forma geral, todos os membros dos tribunais superiores têm que ter essa idade. 35 a 65. A gente vai falar quais que não, mas a regra, assim, para você guardar aí já, a idade dos ministros dos tribunais superiores é de 35 a 65 anos. A Constituição ainda vai dizer lá no artigo 101 que deve ser escolhido dentre cidadãos. Veja que ela usa a expressão cidadão e não brasileiro. Isso significa que para ser ministro do STF não basta ser brasileiro, tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, tem que estar caracterizado aqui como um cidadão. Além disso, tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Aqui uma pergunta interessante. Esse notável saber jurídico, necessariamente para ser ministro do STF, precisa ser bacharel em direito? Precisa ter formação acadêmica em direito? A resposta, na verdade, é não. A Constituição ela não exige diretamente ser bacharel em direito para que a pessoa possa ser ministro do STF. A doutrina, e a maior parte da doutrina, vai dizer que não tem como uma pessoa
ter notável saber jurídico sem ter formação acadêmica em direito. Mas esse não é um requisito estabelecido pela Constituição. E é assim que as bancas cobram mesmo. Fala apenas em notável saber jurídico. Então, frisando aqui, precisa ter formação acadêmica em direito para ser ministro do STF? Não necessariamente, porque não há de forma expressa esse requisito constitucional, apesar da doutrina entender que sim, precisaria. Tá? Então, notável saber jurídico, reputação ilibada. Você sabe que lá no tópico de nacionalidade, a Constituição Federal vai estabelecer alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Dentre esses cargos privativos de brasileiros natos, nós temos os cargos de ministros do STF. Lembra, a gente tem até um esqueminha legal para memorizar, que é o mp3.com. Então, os membros aqui do STF, necessariamente os 11 devem ser brasileiros natos. Além disso, eles são escolhidos por quem? Eles são escolhidos pelo presidente, que deverá nomeá-los. Então, o presidente vai nomear, mas para ele poder nomear, tem que passar por uma aprovação anterior pelo Senado. Essa aprovação tem que ocorrer pelo quórum de maioria absoluta. Essa aprovação do Senado também é chamado de sabatina. Então, os membros aqui, do STF são nomeados por quem? Pelo presidente da República após a sabatina do Senado Federal. Sabe o que vai estar na sua prova? Após a aprovação lá do Congresso Nacional, e está errado. Após a aprovação da Câmara dos Deputados, errado. A aprovação aqui é feita pelo Senado Federal. E outra dica, a aprovação aqui dos ministros é sempre pelo Senado. Não existe aprovação de ministros pelo Congresso ou pela Câmara. A aprovação é sempre uma competência aqui apenas do Senado, certo? Essa é a composição aqui do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos analisar a composição do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, que cuidado, não é supremo, o único órgão supremo é o Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça é formado por 33 ministros. Ai, professora, como é que eu vou gravar isso aí, Tem outra dica para você, Somos todos Jesus. Eu sei que é meio retardadinho, mas você vai lembrar disso. Por que, professora, o que tem a ver Jesus com isso aqui? Porque se você não sabe, professora, eu não sou cristã, nem acredito nesses negócios aí, mas se você não sabe, Jesus, de acordo com a Bíblia, morreu aos 33 anos. Então todo mundo sabe que Jesus morreu aos 33 anos, ninguém te contou isso aí? Claro que você sabe, Jesus morreu aos 33, então você vai lembrar, STJ, somos todos Jesus, 33. Gente, a gente faz de tudo para você gravar, né? Então agora você grava aí, é o que eu posso fazer por você, tá? STJ, 33 ministros, a gente viu qual que é a idade, viu? A mesma lá do STF, mais de 35 e menos de 65 anos. Só que a Constituição Federal, quando fala aqui no artigo 104 da Constituição da composição dos membros do STJ, ela não exige que sejam cidadãos. Ela utiliza a expressão brasileiros. Então, não é requisito para ser ministro do STJ o pleno gozo dos direitos políticos. Ele precisa ser o quê? Brasileiro. E aqui ele pode ser tanto brasileiro nato quanto naturalizado. O único aqui que tem que ser brasileiro nato são os ministros do STF, não os ministros do STJ, que podem ser natos ou naturalizados. Aqui, notável saber jurídico e reputação ilibada. Ah, professora, vai ter que ser então não precisa também ser bacharel em direito? Aqui vai ter que ser. Por quê? Porque a composição ela não é livre, como ocorre lá nos membros do STF. Aqui a composição é um pouquinho diferenciada. Nós já vamos chegar lá e você vai entender. Então aqui, para ser membro do STJ, tem que ter formação em direito, até porque a gente vai ver como que os caras chegam até o STJ. Lá no STF é livre. O cara escolhe dentre cidadãos, lá com a idade mínima, notável saber jurídico, reputação ilibada e seleciona lá e nomeia. Aqui não. Aqui existem critérios pré-definidos pela Constituição Federal. Então vamos ver aqui, nomeação feita pelo presidente da República e tem sabatina do Senado, tem a aprovação prévia aqui pelo Senado Federal. Aí que eu disse para você que a composição do STJ ela é diferente da composição do STF. O STJ ele é formado necessariamente dos seus 33 ministros, 1/3 de juízes dos TRFs, 1/3 de desembargadores dos TJs e 1/3 dentre advogados e membros do Ministério Público.
Então, para você aqui de novo, 1/3 vai ser juízes dos TRFs. Então, aqueles que estão em segunda instância, que são juízes dos tribunais regionais federais, eles podem ascender, eles podem subir para onde? Para o STJ. E ainda, os desembargadores do TJ. Os tribunais de justiça também estão em segunda instância. Tem aí no seu materialzinho o organograma, novamente, aí da composição do Poder Judiciário para você visualizar isso. Tem aqui no segundo grau, os tribunais de justiça. Esses desembargadores podem ir para onde? Podem ir para o STJ. A Constituição vai dizer ainda que 1/3 deve ser formado por advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal. Esse 1/3, como que é distribuído? Dentro de 1/3, 1/6 dentre advogados e 1/6 dentre membros do Ministério Público. Ah, professora, esse negócio quando vem advogado e quando vem o pessoal lá do MP é quinto constitucional, né? Aqui, não é quinto constitucional, por um motivo óbvio. É um quinto? Não é um quinto, né? É o quê? 1/3, então não é quinto constitucional. Mas o critério de escolha, as indicações pelos órgãos de classe e tudo mais, é o mesmo do artigo 94 da Constituição Federal, que vai falar do quinto constitucional. Então, cuidado com questões de prova. Os membros do STJ os membros que compõem o STJ, advogados e membros do Ministério Público, são indicados pelo quinto constitucional. Errado, porque não é quinto constitucional, é 1/3. Segunda situação, os membros do STJ, em que pese não serem indicados pelo quinto constitucional, devem se submeter ao mesmo rito, ao mesmo procedimento do quinto constitucional. Aí sim, porque a escolha aqui e as indicações são feitas da mesma forma como acontece no quinto constitucional. Outra coisa que é importante, volta aqui um pouquinho, é essa parte aqui, ó, que agora que você entendeu a composição do STJ, eu dou esse destaque aqui, ó. O STJ é composto por, no mínimo, 33 ministros. Isso significa que esse número pode ser aumentado. Atualmente, o número é de 33 ministros, mas esse número não é um número fixo, diferente dos outros tribunais, tá? Então, quando a Constituição fala no mínimo, significa dizer que não é um número fixo, que esse número pode ser alterado. Vamos ver a composição dos próximos tribunais. Tribunal Superior do Trabalho, aqui, ó, o TST é formado por 27 ministros. Aí você está perguntando, agora eu quero ver a professora mnemônica aí para gravar isso aqui. Ó, fica ligado. 30, 100, 3. Ahá! 30, 100, 3, 27 ministros. Professor, mas como assim é uma mnemônica? Eu tenho que fazer um cálculo de matemática para conseguir saber? É o que temos para hoje, tá? 30, 103, 27 ministros, membros do TST. Ainda tem idade? Tem idade. Mais de 35 e menos de 65 anos. Não precisa ser brasileiro nato. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Novamente, aqui a Constituição não exige que seja cidadão, tá? Então, apenas brasileiro. A nomeação aqui é feita pelo presidente após a sabatina pelo Senado Federal, pelo quórum lá de maioria absoluta, como a gente viu para os outros tribunais. A composição é interessante. A composição aqui, sim, é feita pelo quinto constitucional. Pelo quinto constitucional. 1/5 dos membros dos 27, ou seja, de toda a composição do tribunal, vem de onde? Vem de advogados e membros do Ministério Público, com os mesmos requisitos previstos lá no quinto constitucional, mais de 10 anos, notório saber jurídico, reputação ilibada, toda aquela história toda, tá? Então aqui 1/5, realmente diferente do STJ que a gente viu, vem aqui oriundo do quinto constitucional. Os demais membros vêm de carreira, vêm de juízes dos tribunais regionais do trabalho. Então, ele é juiz do trabalho, aí ele pode ascender aos tribunais regionais do trabalho. Do Tribunal Regional do Trabalho, esses juízes que vêm de carreira podem se tornar ministros do TST. Agora, nossa, professora, mas estava tão fácil, estava tão simples esse negócio de composição, que você falou que era meio complicado, eu já estava achando que você estava louca. É porque você não conhece a composição desse tribunal querido aqui, ó, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Isso aqui é coisa de louco, meu querido. Se você for fazer tribunais regionais eleitorais, aí for fazer provas de TRE, isso aqui tá a tua prova, tá? Justamente porque o negócio é mais confuso, a Constituição estabelece aqui requisitos diferenciados em relação aos outros tribunais, que a composição do TSE, ela é tão cobrada em prova.
tá? Só que, claro, isso só vai aparecer em provas efetivamente de tribunais com maior frequência. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele é formado por, no mínimo, 7 ministros. Se é no mínimo, significa que pode vir uma alteração aí para aumentar o número de ministros do TSE. Só que olha só que legal. Professora, e agora como é que você vai inventar mnemônica? Isso aqui. Pega essa sacanagem aqui, ó. S-E-T. 7. Ah! 7! Resolvemos o problema. É difícil, galera. É difícil. Mas, ó, 7. Não é fácil? Fácil de memorizar. Desculpa, é o que temos. Infelizmente, não desenvolvi ainda uma mnemônica mais legal que essa. Mas dá pra gravar, é assim que eu gravei, é assim que a maioria grava, vai ficar tudo bem. Então, Tribunal Superior Eleitoral, 7. Muito fácil.